Não é, a credibilidade minha não está 100% não, tá uns 70%. 7 pontos para 7 passos e ainda uma conclusão e terminando no horário. Eu creio, eu vou andar sobre essas águas nessa noite. O barco representa a nossa zona de controle, diga assim, zona de controle. Aquilo que ainda conseguimos controlar, ou segurar, ou aquilo que ainda nos dá uma esperança de vida, é o teu barco. Estou pelo fio da beirada ali, né? Mas aqui eu estou seguro. Estou seguro, mas estou em crise. Mas em crise, ou mesmo no meio da crise, o barco ainda dá uma sensação de segurança maior do que o mar revolto. E o que o Senhor Jesus quer falar conosco nessa noite é que esse barco da segurança, esse barco do controle, esse barco que é a única forma de se manter vivo, não é o lugar mais seguro para se estar. Veja o seguinte: eles estavam no barco e mesmo assim estavam em perigo. A salvação deles estava no meio da tempestade em Jesus Cristo. Eles estavam no barco, o barco é o lugar que mantinha eles seguros, mas eles gritam para Jesus e dizem assim: salva-nos. De repente o que Jesus quer fazer hoje é te ensinar e me ensinar que nem todo lugar seguro é o lugar de fé. De repente o que o Senhor quer nos lembrar hoje, o que o Espírito Santo quer nos lembrar hoje, é o que eu tenho falado aqui semana após semana, que a fé, ela nos coloca em zona de risco. A fé, ela nos tira da zona de segurança e de conforto e nos coloca em frente a confrontos. E eu sei que o Espírito Santo vai ministrar para a vida de pessoas aqui, e eu digo para você que a paz que você procura fugindo de guerra nunca vai aparecer, porque existe paz que só é conquistada quando você entrar nessa guerra. Quando você parar de protelar, parar de desviar e encarar aquilo que é a sua realidade. O barco é o barco de segurança, mas o barco é o lugar de crise, o barco é o lugar de medo, o barco é o lugar que é a beira da morte. E Jesus, quando vem, Ele vem trazer bonança, Ele vem trazer paz. Tem gente aqui hoje assim, dentro da zona de guerra, da zona de perigo, mas sabe que ali, uma hora o Senhor vai chegar e vai tirar o medo, vai tirar a pressão, vai tirar a instabilidade. Nem todo lugar seguro é lugar de fé. Às vezes o lugar seguro é justamente o lugar onde você se esconde para não ter fé. Tem gente que vai olhar para uma realidade, para uma situação e falar assim: estou fora, não quero essa briga para mim não, está doido. Como diz outro, não quero isso nem de graça. Mas existem guerras que a gente entra para viver o milagre. Entre o milagre e o seu barco existe um passo de fé, e só o passo de fé pode te levar a viver o milagre. Segundo ponto, demorei muito nesse, poxa, vou ser mais rápido no segundo, amém? Você quer que eu seja rápido mesmo, está me apressando, tá bom. A tempestade não pode parar Jesus, esse é o segundo ponto. Não adianta
Se tiver uma nuvem densa e você não consegue ver o sol, não quer dizer que o sol não brilha. Jesus está ali. As pessoas falam muito de Charles Spurgeon, né? Um pastor batista, morreu aos 56 ou 57 anos. Foi pastor 18 anos, 16 anos já pegou, 18 anos já era pastor de uma igreja pequena, depois foi pastor de uma mega igreja. Se desligou da denominação batista porque ele viu que estava indo muito para o lado do sensacionismo. E o príncipe dos pregadores, não sei se você deve ter ouvido falar dele, mas você já leu as cartas dele, pessoais dele? O homem, um homem de fé, as mensagens dele vai trazer impacto ao nosso coração até hoje. Mas quando ele fala das cartas pessoais dele, ele fala de uma enfermidade que ele tinha. As pessoas falam que é a doença da gota. Ele sentia muita dor e ele tinha um processo depressivo. Ele dizia nas cartas que ele chorava a noite toda, tinha dia que ele nem conseguia orar, ele não conseguia ver Deus, e eu lembrei dele porque ele diz nas cartas dele que existia uma nuvem muito densa que não deixava ele enxergar nada no mundo espiritual. Mas aquele homem tinha uma fé sobrenatural, ele sabia que, como a música é um poeta, né, Kleber Lucas, eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Jesus, ele não é afetado pela tempestade. Enquanto os discípulos lutam, Jesus está tranquilo, Jesus está firme, Jesus está andando sobre a tempestade. Isso vem revelar algo poderoso. Aquilo que me assusta, aquilo que te assusta, está debaixo dos pés de Jesus. Não importa o que é, não importa quanto é, como é, aquilo que te assusta, Jesus caminha por cima, e mesmo que você não esteja vendo direito, Ele está lá para te salvar. Mesmo que esteja uma nuvem densa, o sol da justiça está brilhando lá, e Ele se chama Cristo Jesus. Terceiro ponto. A visão distorcida de Jesus é um grande problema. Quando eles veem Jesus, eles dizem: é um fantasma. Quando nós estamos longe, distante, e eu não estou dizendo de presença física não, tá? Falando de distância, de relacionamento, até a presença de Jesus pode parecer uma ameaça. Mas Jesus responde: tenha bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E aqui começa um passo de fé. Qual é o passo de fé? Eu reconheço quem Jesus é na minha vida. Qual é o passo de fé? Eu reconheço que não é um fantasma, que é Ele. Por Ele que eu estou gastando, né? É Ele. Não existe outro, é Ele que pode me salvar, só Ele pode me ajudar, só Ele pode dar um jeito nessa situação, só Ele pode dar uma palavra de basta, só Ele pode me fazer um convite para andar por cima da minha tormenta. 4, a voz que libera o sobrenatural para a minha vida. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Às vezes a gente vai ficar esperando grandes palavras, grandes sermões. Às vezes a gente vai ficar esperando que o Senhor, Ele entre em alguns detalhes com a gente. Olha, Pedro, sou eu sim, mas eu vou te dar uma direção, uma orientação aqui. Você coloca a sua perna para fora,
Aí você sente que está, depois você coloca outro, e você vem devagarinho, porque eu vou te ajudando, e qualquer coisa eu estou aqui contigo. Não. Quando Deus espera posicionamento de fé, de pessoas nessa terra, a palavra dele é muito direta, igual a palavra de Jesus para Pedro: mestre, se és tu, permita que eu vá. Ele disse assim: vem. E Pedro foi. Aqui é um segredo poderoso da palavra. Pedro, ele só anda sobre as águas porque ele recebeu uma palavra. Não foi só coragem, não foi questão de impulso ou de emoção, foi obediência. Repete comigo: obediência, vai. Mais uma vez. Nosso maior problema é porque a gente não obedece. A gente continua na nossa tormenta por falta de obediência. E obedecer a voz de Deus é o que nos faz caminhar sobre as águas e viver milagres tremendos, mesmo que pareça impossível. Se Deus falar vem, você vai. Combinado assim? Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E eu me lembro que na outra mensagem eu li isso hoje, pesquisando. Eu falei, tinham quantos dentro do barco? 12. Quantos andaram? 1. Calma aí, pastor, mas Deus falou só para Pedro, mas quem foi que perguntou? E aí a pergunta que eu faço para você: será que se outros tivessem colocado o pé na água, teriam afundado? Então, às vezes, o que falta em nós é saber, é Jesus, amém? Isso a gente já identificou, amém? É Jesus. Segundo, Ele é poderoso para fazer eu andar por essa tormenta e caminhar tranquilo, caminhar de boa, não com preocupação. Está tudo caindo, está tudo ruim, o mar está encapelado, não é encapetado não, é encapelado, cheio de capelinha, mas eu estou caminhando como se eu estivesse caminhando num jardim calmo e tranquilo. O nome disso é fé. Quando você acredita em um Deus sobrenatural, como eu falei de Charles Spurgeon, quando ele subia naquele púlpito para pregar, nada da vida dele aparecia, nada do que ele reclamava aparecia, porque quando ele subia ali, ele tinha fé em um Deus todo-poderoso, ele sabia, ele tinha verdadeira certeza no coração dele, que ele caminhava sobre as águas atormentadas. Quinto, só falta 12 minutos, será que eu consigo, gente? 11 minutos agora. Aquele relógio ali, acho que eu vou atrasar ele um pouquinho. Quinto, o passo de fé que mudou tudo. Pedro sai do barco. Ele sai do único lugar que estava salvando a vida dele. Parece loucura. Mas às vezes Deus vai tirar da tua vida. Preste atenção nisso. Aquele amuletozinho que você segura. Ou aquela vaquinha que dá o leite todo dia. Eu já contei essa história da vaquinha, né? Para que você possa viver coisas maiores. Viver dentro de um barco atormentado a vida inteira, sobrevivendo, lutando para sobreviver. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Imagina uma coisa: o vento forte, as ondas agitadas, lógica totalmente quebrada, mas ele continua andando. Por que ele continua andando? Porque ele está olhando para Jesus. Por que ele continua andando? Porque ele sabe que o mestre dele está ali. Por que ele continua andando? Porque ele sabe que o mestre dele está passeando sobre ondas poderosas, ele pode fazer também. E aí Jesus disse depois para eles: aquilo que eu faço, vocês farão como obras ainda muito maiores.
Se o meu mestre disse vai, eu sei que eu posso ir, não importa o tamanho do vento contrário, da impossibilidade, da situação adversa, do mar revolto, das ondas encapeladas. Se o mestre disse vai, eu vou. E é isso que Ele quer colocar no teu coração hoje. Posicionamento de fé, passo de fé, é sair da zona de segurança e ir para a zona de conflito, é sair do único lugar que te promove vida e ir arriscar até a própria vida, mas saber que Ele está ali para te salvar. Por que Ele não afunda? Porque Ele está olhando para Jesus. E quando Ele deixa de olhar para Jesus e olha para a tempestade, aí é o sexto ponto. Diga assim, sexto ponto. Diga assim, amém, Jesus. Meu pastor está terminando. Não quiseram fazer não, né? O sexto ponto é o seguinte: o perigo da tormenta não é a tempestade, não é o vento, não são as ondas. O perigo no meio da nossa tempestade é o nosso foco. É para quem nós estamos olhando, para onde nós estamos olhando. Eu lembro que na outra mensagem eu falei muito sobre isso também. O texto diz: olhando para o vento, ou reparando no vento, teve medo. A situação do texto, eles tinham medo dentro do barco. Situação do texto, quando eles viram Jesus, tiveram medo. Situação do texto, agora ele olha para a tempestade e tem medo. O medo, ele está presente dentro do barco ou fora do barco. Quem está perto de Jesus ou longe de Jesus vai ter medo. Mas se o nosso foco for outro, o nosso medo nos vence e nos faz afundar. Se mesmo com medo o nosso foco for Cristo, o seu foco for Cristo, você vai receber a salvação. Você vai receber o livramento. E começou a afundar. Depois que ele olha para o vento, o cenário muda. Mas muda por quê? Por causa do foco. Até aquele momento a minha pergunta é: o vento parou? A onda parou? O que parou? O olhar de Pedro em Cristo. Esse é o nosso problema. Para quem você está olhando? Para a tempestade? Para quem você está olhando? Tem coisa que se você olhar, você não vai, meu irmão. É ou não é? Não vai. É melhor nem olhar. Sai daqui, melhor não ver. Mantenha o foco nele. O Espírito Santo está falando para você: mantenha o foco em mim. Como foi pregado aqui esses dias pelo pastor Igor: convertei-vos a mim. É tipo assim, vira para mim, olha para mim. O Espírito Santo está falando com você hoje. Com os homens casados aqui, levanta a mão, os homens casados. Como a tua esposa, quando você está falando, ela está falando e você não está olhando para ela. Parece que você não está ouvindo, não é? Tu tem que olhar para ela. Mas eu estou te ouvindo, mas olha para mim. Mulher chata, né? Aí Jesus fala para você assim: olha para mim. Porque se você não estiver olhando para mim, você vai afundar no meio dessa tempestade. E pode ser o caso de pessoas aqui que hoje estão afundadas no meio da sua própria tempestade. Em algum momento da vida até teve fé, até caminhou, até olhou para Jesus, mas foi tanta tormenta. E a tormenta é algo real, a tormenta é algo firme, a tormenta é algo forte, a tormenta é algo tangível, a tormenta é algo concreto, não é besteira, não é palhaçada, é tormenta mesmo. Só que se o foco não for Cristo, afunda. O olhar mudou. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Mesmo estando perto do milagre, ou mesmo vendo o sobrenatural. Eu conheço histórias de homens e mulheres de Deus que afundaram,
que nunca mais conseguiu sair de um buraco, depois de ter vivido grandes conquistas sobrenaturais e grandes milagres. Porque eu creio que o milagre sobrenatural, ele é conquistado, como eu falei, essa paz, essa bênção, esse milagre é conquistado com guerra. E tem gente que esquece de continuar guerreando depois de receber o milagre, de continuar um foco depois da bênção. O que se conquista com oração se mantém com oração. 7º ponto, diga assim, amém. Pedro começa a afundar e grita: salva-me, Senhor. E Jesus vai lá, estende a mão, segura a mão dele e traz ele à tona. Mesmo quando a fé falha, a graça de Jesus nunca falha. A Bíblia fala assim: mesmo se você for infiel, o Senhor não vai ser infiel, Ele continua sendo fiel. E eu acho que o gostoso desse texto é a gente poder saber que se a gente levantar a mão, Ele vai segurar e vai nos trazer à tona de novo. Se a gente dizer salva-me, Senhor, se a gente reconhecer que a gente afundou, a gente reconhecer que precisa dEle, a mão dEle vai nos levantar e nós vamos caminhar de volta para o barco. Conclusão: Jesus no barco muda tudo. Quando Jesus entra no barco, o vento se acalma. Não foi técnica, não foi esforço humano, foi a presença dele no barco. É interessante a gente pensar que a gente está falando de tormenta, de caminhar sobre tormenta, de um barco atormentado. Aí Jesus faz um caminhar e depois ele vai lá nos outros 11 para acalmar o lugar aonde eles estavam sendo atormentados. Deus, Ele te chama, Ele me chama para viver coisas sobrenaturais, para sair, mas Ele vai lá dentro da casa também, vai lá e gera paz lá. Ele vai lá dentro daquela empresa lá e gera paz lá. Ele vai lá onde você foi atormentado lá e acalma a tempestade lá. Ele é assim, e não é técnica, não é forma de falar, não é nada dessas coisas, é a presença dele é poderosa. Quando Jesus entra, aquilo que atormentava perde a força. Eu queria que você se colocasse de pé. Ainda tenho 2 minutos. Hoje, Deus está confrontando algumas decisões aqui. E a pergunta que eu faço não precisa me responder, fica para você. Você vai continuar no barco da segurança? Ou vai responder a voz de Jesus hoje? Você vai continuar vivendo pelo medo? Ou vai começar a viver pela fé na palavra que te liberou e te libertou de uma prisão? Fé, meu irmão, minha irmã, não é ausência de medo. Fé é decisão apesar do medo. O sobrenatural, ele nunca vai acontecer no conforto. Eu não posso dizer nunca, porque Deus, Ele que sabe a hora que vai fazer, né? Mas normalmente o sobrenatural vai acontecer em um momento de decisão. A voz de Jesus vale mais do que qualquer lógica humana que você esteja enfrentando e dificuldade. A lógica é: não existe possibilidade de dar certo. A lógica é: a conta não bate. A lógica é: eu não consigo sentir nada. A lógica é: não existe perspectiva. A voz de Jesus vale mais do que qualquer lógica humana. E o maior risco é viver longe da vontade de Deus. Talvez hoje
a sua vida esteja como aquele mar. Sua mente, de repente, como aquele vento. E seu coração, de repente, como aquele barco. Sua vida como aquele mar. Uma agitação terrível. Alguns chegando até os seus burnouts. De tanta agitação. Sem tranquilidade. É uma onda atrás da outra. Como aquelas cachotadas que a gente ganha na praia. Copacabana é muito assim. Tu toma uma, puf. Quando tu está se recuperando, vem outra, puf. Aí tu tenta sair, tu toma outra, puf. Que te puxa para dentro, puf. De repente a tua vida está como esse mar. A sua mente está como aquele vento. E o teu coração como aquele barco, quase quebrando. Só que Jesus está passando aqui hoje. E Ele está dizendo assim: sou eu. Tenha bom ânimo. Não tenha medo. Acalma o teu coração que eu cheguei para resolver tudo. E hoje nós, diante dessa palavra, temos duas opções: ficar no barco, segurança aparente, não encarar novos desafios, não viver novos milagres, não se aproximar do mestre. Eu vou ficar aqui, ele vai vir aqui. Eu já avancei, eu estou aqui. Por que Jesus não entrou logo naquele barco e não acalmou logo o barco? Jesus queria que ele sofresse mais. Aí o pastor Gabriel falou: por que o crente sofre tanto? Calma, que é no meio desse sofrimento que ele promove um mover sobrenatural, e você pode alcançar e viver isso ou não. O barco significa segurança aparente, medo constante, vida limitada. Ir para Jesus significa fé, passo de fé, viver sobrenatural e transformação. Será que é Deus mesmo que está falando isso hoje aqui? Será que isso não é tudo coisa da cabeça do pastor? Pergunta a ele. Assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Ele vai te responder. Sabe quem vai falar para você? Vem. Quem anda com Jesus não é controlado pelo medo ou pela tempestade. Quem anda com Jesus, ele anda sobre a tempestade, mesmo em momentos de medo. Não deixe de dar passo de fé, porque você está sendo confrontado pelo medo, confrontada pelo medo. A fé sobrenatural vem para aqueles que arriscam. Feche teus olhos, eu quero orar por você.